Olá, estão no podcast A Cáceres do Futuro para debater caminhos, para debater ideias sobre um projeto novo para a nossa cidade. Estamos aqui com o Dr. Sávio Ribeiro, um grande amigo pessoal. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, o engenheiro Nakamoto, sempre presente conosco, uma mente brilhante. Nosso Dr. Ledson, obrigado, Ledson, pelos seus ensinamentos, o seu compartilhamento das suas ideias. E com o nosso grande amigo Félix, um grande empresário de família centenária da nossa cidade e que torna cada vez mais a vontade de ver uma Cáceres melhor. Muito obrigado. Nosso debate hoje aqui, Sávio e aos demais amigos, é sobre a infraestrutura da nossa cidade. Eu enxergo que Cáceres hoje vive as necessidades básicas como prioridade. E quando a gente fala de infraestrutura, a gente pensa em coisas maiores. Então, assim, o que me sensibilizou por momentos, sabe, foi andar nos bairros e ver que a falta de água é uma realidade na nossa cidade hoje. A falta de saneamento básico, Nakamoto, é uma realidade na nossa cidade hoje. E eu queria que vocês nos mostrassem caminhos que a gente pudesse melhorar, traçar projetos para a nossa cidade. A gente vive hoje numa cidade totalmente sem asfalto, e onde existe o asfalto, um asfalto defasado, um asfalto bem sucateado. E eu tenho algumas ideias de como a gente possa melhorar isso aí. Tenho andado em alguns lugares e visto umas ideias bacanas em outras cidades. Já adiantando aqui, estive em Tangará da Serra e pude conversar com amigos que participaram da administração lá. E Tangará hoje, por exemplo, falando de infraestrutura de asfalto, Tangará optou por montar uma indústria de asfalto, uma empresa de asfalto da própria administração, do que participar de licitações, onde eu vejo que a licitação busca por um menor preço e, com certeza, uma qualidade de serviço menor também. Queria saber da ideia de vocês, Sabão, o que você imagina, onde a gente pode buscar projetos e inovações para a gente trazer para esse projeto a Cáceres do Futuro? Bom, Vicente, primeira coisa que eu queria falar que esses temas assim são muito utilizados e está sendo muito utilizado hoje para quem está na administração no poder. Eu vejo, por exemplo, a atual gestão utilizando maquiagens nesses temas. Vou começar com questão de asfalto. Eu vejo a atual gestão maquiando literalmente as ruas da cidade, né? Eu tenho andado pela cidade de Cáceres e tenho visto que a gestão atual fez um programa aí de tantas ruas para asfaltar, mas o que a gente tem visto, na verdade, pessoal, é a prefeitura jogar um cascalho nu e cru em alguns bairros da cidade. Eu acho que isso aí é uma política desnecessária para fins de campanha. É uma política que não tem um estudo, de fato, de viabilidade no bairro, nos bairros que, de fato, deve ser asfaltado, um estudo em questão de movimentação de carro, ou se, de fato, ali teria necessariamente que ser colocado aquele cascalho daquele jeito, entendeu? Você vê que é um custo. Não é um estudo e um dinheiro jogado fora. Tipo assim, a prefeitura, a gente está vendo que a atual gestão ela está brincando com o dinheiro público. Uma má qualidade qualidade do serviço. Na prestação do serviço. Com certeza. E na entrega do Com certeza. Serviço. Antes de fazer esse custo desnecessário, na verdade, a prefeitura, primeiro, ela tem que fazer uma avaliação e colocar um serviço de boa qualidade. Por quê? Porque esse serviço que está sendo colocado hoje é só paliativo. Amanhã ou depois, na primeira chuva, ele vai ser jogado fora. Os buracos vão vir novamente. E quando a gente busca uma solução para que a gente melhore essa qualidade de serviço, o que você enxerga? Qual a solução que você enxerga? A primeira coisa que eu penso é fazer asfalto de qualidade. É fazer um serviço que, de fato, vá ficar por muito tempo na cidade.
Quando eu falei para você que eu tive em conversas e debatendo esse tema com outros amigos, inclusive um amigo meu que esteve na administração da cidade de Tangará da Serra, ele me alertou, me deu a ideia de que a prefeitura ela criou essa indústria de asfalto e aonde ela coloca uma qualidade melhor nisso aí. Porque eu vejo assim, quando a gente pratica licitação para trabalho público, a licitação busca o menor preço. O que eu vejo, o que eu entendo, que o menor preço não traz, talvez, a melhor qualidade. Qual que seria uma forma, o que você imagina em relação à pavimentação? Qual que seria uma ideia sua para a gente buscar uma pavimentação? Engenheiro Nakamoto também, se pudesse nos ajudar nisso aí. Para a gente buscar essa qualidade, para a gente buscar esse asfalto de 10 anos, para a gente fazer uma gestão onde a gente deixa um legado de pavimentação na nossa cidade. Bom, Vicente, com relação ao asfalto, já não é minha especialidade, mas assim, existe basicamente 2 tipos de asfalto com relação a asfalto betuminoso. E tem o asfalto que o pessoal chama de formado a frio e a quente. Então, assim, o formado a quente ele tem uma qualidade melhor, porém tem um custo maior. Então, assim, é da administração analisar se é viável. O que é viável você construir uma obra que vai te dar você vai contemplar mais quilômetros, porém vai te dar uma manutenção com menor tempo de vida útil. E se você colocar um asfalto de melhor qualidade, vai te dar uma tranquilidade maior, uma vida útil maior. Então, assim, isso tem que ser analisado. Às vezes, o barato pode sair caro, como já diz o ditado. Né? Até o Ledson sempre bate nessa tecla. Mas e a pavimentação de concreto? Compensa? Às vezes, determinados locais pode sim compensar, porque é uma pavimentação bem mais cara também. Mas, porém, a durabilidade é muito maior. Então, assim, é viável em determinados locais? Isso tem que ser analisado. Como o Sávio disse, tem que fazer um estudo disso, de viabilidade, essa questão de manutenção. Então, hoje eu estou vendo esses problemas que o Sávio falou, que os residenciais que estão abrindo, as empresas privadas abrem esses residenciais e é exigido das empresas que entreguem essas ruas asfaltadas. Porém, eu vejo que a prefeitura está pecando no sentido de não estar fiscalizando a qualidade desses asfaltos. Muitas vezes a gente já viu residenciais que foram abertos e logo depois veio as chuvas e já tinha buracos, né? Nem começaram a construir direito as casas dentro dos residenciais e já tinha buracos na rua. É uma omissão da gestão, né? Até porque, assim, você está abrindo o residencial está lá, os lotes prontos para ser construídos. Quando você vai construir, o que vai entrar lá? Vai entrar caminhão pesado, porque vai entrar material de construção, vai entrar aterro, vai entrar brita. Então, os caminhões pesados vão trafegar. Então, se você faz um asfalto preparado porque é residencial, está preparado só para carros pequenos, não. Você vai ter... Primeiro que vai entrar são os caminhões pesados. Então, o asfalto tem que estar preparado para isso. Então, a gente tem que pensar nessa questão de serviço público como um todo, porque não é só, não, mas o objetivo é residencial. Não, mas se você pegar os condomínios fechados de grandes cidades, você vai ver que a maioria dos condomínios estão bem preparados para isso. Então, por quê? Porque é uma empresa privada que está ali, ela vai não construir só um condomínio, ela vai construir outro, e isso daí está levando o nome dela. Então, ela prima por essa qualidade, entendeu? Então, a gente tem que pensar nisso também. Só pegando o que a gente vê aqui, Ledson, até o povo brinca, né? Que quando eles estão no final da rua, quando estão pavimentando o final da rua, o começo já esburacou, entendeu? Então, eu acho que a gente está pecando na fiscalização da qualidade dos serviços que estão sendo prestados. Então, pegando esse gancho, toda a questão de obra, ela tem uma regulamentação, né? Pelo Conselho de Engenharia, né? Pelas questões de obras e posturas. Então, quando a gente fala de fiscalização, nós temos que ver o seguinte, como que está isso no Código de Obras e Posturas da cidade? Se tem uma exigência
de um padrão de asfalto para a cidade. Isso começa na licitação. Né? Exatamente, ainda tem a questão da licitação. Como que está a questão da licitação para que esse asfalto seja colocado? Como que está, após finalizar a entrega do asfalto, a questão do calçamento? Né? Porque hoje a gente tá percebendo o quê? Que as ruas estão sendo entregues, mas não há um calçamento, ou seja, um passeio, né? Do passeio público, né? Passeio público. E, inclusive, é o seguinte, ele é público, mas de responsabilidade do dono do imóvel. Que às vezes você põe, ele não tem nem condições de colocar um muro na casa dele e ele já fica responsável de colocar o calçamento. Então, tem todas essas questões que nós precisamos solucionar. Para quê? Para que nós tenhamos um asfalto de qualidade, um calçamento, e aí voltamos lá naquele início do empreendedorismo. Se nós queremos uma cidade, né, turística, com investimentos de pessoas que vêm e vejam a cidade, que cidade bonita, atraente, nós temos que pensar em todo esse processo. E quando Nakamoto fala a questão do concreto, que é o meu sonho, a gente pode, a princípio, estudar esse processo de viabilidade, pelo menos nas avenidas. Nas principais ter uma regulamentação na nossa cidade que a avenida será asfaltada por concreto, porque a gente vai asfaltar uma vez a cada 15 anos. Muito mais. Ou muito mais, no mínimo, né? Vamos dizer assim, que tudo ocorra de errado, a gente vai ter um asfalto por 15 anos. E essa ideia da viabilidade da própria prefeitura ter a sua fábrica de asfalto? Vocês pensam alguma coisa disso? Para mim é fantástico. Eu também acho fantástico, sim. Eu só tenho uma preocupação porque aqui, a gente Vicente. coloca a qualidade que a gente quiser exigir, né? Eu tenho uma preocupação aqui, quando você começou a nossa conversa sobre infraestrutura básica, né? Um monte de outros problemas e ainda a questão do asfalto. A gente começa a jogar dinheiro fora fazendo as coisas mal feitas, né? Sim. Quando você mesmo comentou que ainda falta água nos bairros, por exemplo. Mas quando a gente fala de asfalto, a minha preocupação é que não chegue só o asfalto. O asfalto ele precisa de chegar junto com toda essa infraestrutura, né? Desde saneamento básico. A gente comenta telefonia, iluminação. A gente comenta muito sobre segurança pública, exatamente quando falta essa questão da iluminação pública, porque é obrigação do Estado a segurança pública? Sim, mas o que o município pode contribuir? Então, sem misturar os assuntos, mas eles são dessa forma, porque infraestrutura é isso. Né? São assuntos adjacentes, né? Exato. Você não pode só levar só o asfalto, você tem que levar o saneamento básico, que é o esgoto, tratamento de água, e uma série de coisas, drenagem, né? A galeria de água pluvial. Por quê? O que nós temos em Cáceres hoje? Agora, recente, a história das enchentes, né? Como nunca antes na história da cidade, eu sofri isso na pele, né? Perdi quase todo o meu estoque da minha empresa por conta de uma obra irresponsável. Eu sempre falo que não é enchente, né? Porque a gente não tá com o rio cheio, né? Então, principalmente. O rio estava bem baixo. Principalmente. Isso aí aconteceu pela ampliação do asfaltamento, sem pensar na velocidade que as águas vão a capacidade de drenagem. Capacidade de drenagem. De absorção. Quanto mais asfalto, menor a capacidade de absorção, ou seja, você vai colocar uma quantidade muito grande dentro dos dutos, e isso não foi pensado. Né? E não foi pensado e não está sendo pensado. E o que é pior ainda, que além de não ser pensado, também não está sendo devidamente fiscalizado. Félix, deixa eu fazer uma correção. Estamos pensando. Não? Perfeito. Eu acho que tem que acabar, na verdade, em Cáceres, essa política do mal feito. São 12 anos investindo em produto ruim. Você entendeu? É um gasto desnecessário do dinheiro público. São 12 anos colocando objeto, asfalto ruim, precariedade. Não muda. Passa gestão, sai gestão. É a mesma coisa. Entendeu? E a gente volta de novo no assunto, Vicente. É material de péssima qualidade. Passa gestão e sai gestão, é a mesma coisa. Isso tem que se acabar. Isso tem que acabar, essa política. Entendeu? Tem que ter uma mudança na cidade. Entendeu? É uma falta de estudo e viabilidade em termos de estrutura. Não tem isso. Dentro da prefeitura tem que ter um órgão pensado nisso. É o que não tem. Não sei se é gente que não tem capacidade lá dentro. Eu não sei se a prefeitura não tem um estudo de viabilidade
tanto na parte de saneamento como na parte de asfalto. Isso tem que acabar. Tem que mudar. E falando um pouco dessa fiscalização aí, sabe? A questão até do legislativo, né? Com certeza, omisso, totalmente É a obrigação omisso. do Totalmente entendeu? omisso. Vê a cheia que deu nessa cidade agora, a enchente que deu, né? Você não viu nenhum... Desculpe se eu estiver errado, tá? E olha que eu frequento as redes sociais todas. Estou em quase todos os grupos de WhatsApp da cidade. Você não vê um vereador que está hoje na posse, na Câmara, falando ou debatendo sobre o assunto. Está todo mundo omisso e calado. Você entendeu? Sim. Isso tem que mudar, pessoal. E você citou uma coisa aí interessante, sabe? Que é o seguinte: nós precisamos qualificar a legislatura municipal, melhorar a qualificação dos debates da Câmara. Quando eu falo que não há fiscalização, é porque não é em tese, não. Na prática, a Câmara não tem um grupo de fiscalizar cada segmento. Por exemplo, a gente está falando de asfalto, mas se o asfalto está ruim, se está tendo esses problemas, a gente nunca ouviu falar que a Câmara foi lá, fiscalizou, denunciou, observou, ou Nada. de repente... E olha que tem pessoas com formação técnica para fazer isso. Acaba sendo né? convivente com a situação. Exatamente. Mas, eu acredito que a infraestrutura da nossa cidade vai ser um dos maiores desafios para a gestão, entendeu? Porque como na infraestrutura, a gente mexe com tudo. Mexe com a saúde, mexe com o desenvolvimento da nossa cidade, mexe com o empreendedorismo, né? Trazendo a questão da enchente que você falou, Félix, olha o caos que nós estamos vivendo na nossa saúde hoje, dentro da nossa cidade. Entendeu? Nossa UPA superlotada, e grande causa dessa manifestação, dessa crise na saúde, foi por conta dessa enchente, né? Foi por conta da falta do saneamento básico. Então, é o que eu volto a falar, Cáceres hoje precisa começar do básico, para a gente ter uma evolução melhor, para a gente ter um desenvolvimento melhor. Falando de falta de água agora, nos bairros, uma coisa que me sensibilizou muito. Vicente, só desculpa você, para voltar um pouquinho no assunto que você falou sobre a usina, se há viabilidade da usina, eu acho que tem que ser analisado isso, mas eu também coloco que pode... Da fábrica que eu falei, na fábrica de asfalto. Usina de asfalto. Mas assim, eu também acho que pode ser analisado você montar uma fábrica dos artefatos de concreto que a prefeitura usa em suas obras públicas. Por exemplo, a gente tem uma área rural muito grande e precisa de muitas pontes. A gente poderia fabricar nossas pontes. Entendeu? A gente tem um problema sério na zona rural com relação a isso. Por exemplo, quando acontece de o rio levar uma ponte ou a ponte quebrar, fica-se muito tempo para poder restaurar isso ou para poder trocar essa ponte. E são os sitiantes que têm que se reunir, entendeu? Pagar combustível Acabar custeando, para né? custear a estrutura. desvio. Então, assim, vou ter que abrir uma licitação para comprar uma ponte de concreto. Não compensa reformar de madeira mais, vamos ter que comprar uma ponte. Então, abre todo esse processo, leva-se muito tempo, o prejuízo é muito grande. Então, assim, a gente tinha que ter uma fábrica de artefatos de concreto para esses serviços públicos, de artefatos, pontes, aduelas de concreto para fazer canais e tudo mais. Então, Cacau, você falou aí sobre a usina de asfalto, mas então você acha o melhor modelo uma usina de asfalto quente? sim, seria essencial. Aí que vem a questão da qualidade. Se você fizer a usina de asfalto quente, isso daí traz uma qualidade de asfalto para a cidade que é assim, dá um avanço gigantesco. Vai melhorar o perfil da qualidade do asfalto, que é isso que ele colocou aqui como... Não só a questão de durabilidade, como de trafegabilidade. É um asfalto mais liso, mais confortável, a aparência melhor. Então, assim, é uma série de benefícios, não é um só benefício com questão à durabilidade. Entendeu? Muito bom. Bom, Além da questão do embelezamento da cidade, Sim, a questão o conforto de você trafegar numa via que é lisinha. Você já viajou, você sabe, você já tem inúmeras diferentes de asfalto. Você sente essa diferença. Traz um outro aspecto para a cidade, Sim, né?
É uma outra aparência. É aquela questão que a gente falou. Se torna o carinho atraente, né? que a gente tem que ter para nossa cidade. É o que tá faltando, viu? Carinho. Tá faltando muito isso em casa. Nós falamos muito já sobre isso aqui. Na verdade, sim, o que nas minhas visitas, que eu falei para você citou aquele dia que você teve uma visita e a pessoa só falou para você que não, eu só quero água, desesperadamente. Então, assim, e eu, nas minhas andanças, eu também tive isso. E, assim, aquilo entrou na minha cabeça de uma forma que eu pensei, isso é desesperador. Desespero. A água é essencial. Você pode até... Eu até comentei com você a questão que a gente vê esgoto a céu aberto o tempo todo na periferia, assim. Até no centro nós não temos esgoto, né? Nós usamos as galerias de águas pluviais para isso. Mas você não poder tomar banho, você não poder cozinhar, você não poder beber uma água, isso é desesperador. Tá uma questão de direito básico. Essa queixa aí me sensibilizou muito. A pessoa falar que numa semana ela passa 2 dias com água e 3 sem. Você imagina no dia de hoje, em 2024. Isso porque nós temos o Riozão Paraguai aí, né? E essa queixa dessa pessoa, da onde a gente estava, na beira do rio, eu acho que não dá 1 quilômetro, entendeu? Aí eu fiquei bastante sensibilizado com isso aí. Vicente, e outra coisa, né? Nós estamos falando de uma cidade que tem mais de 240 anos, gente. E esse ponto que você está tocando, né? As gestões não se sensibilizam, entendeu? Quando é que Cáceres vai tomar jeito, as gestões que estão aí, para ampliar o abastecimento de água nesses bairros? Quando é que vai ter um planejamento? É a mesma coisa da questão do asfalto, é um planejamento com a questão de saneamento básico. Isso é básico, entendeu? Isso aí, o cara que sentar na prefeitura, ele tem que começar a fazer. Não é agora, no último ano, que querer fazer alguma coisa. Quer dizer, isso toca num assunto aí, sabe, que é o seguinte. O que nós queremos para a nossa cidade, em se falando de infraestrutura e desenvolvimento regional, o que nós queremos para a nossa cidade para os próximos 20, 30, 50 anos, né? Todo esse planejamento ele precisa ser feito urgentemente. Com certeza. Para uma cidade bicentenária, né? Que foi que você bem colocou aí, a gente precisa começar ontem. O que fazer para a gente não ter esses problemas lá no futuro? Hoje nós temos na Águas do Pantanal, nós temos 2 estações de tratamento lá dentro, né? É uma estação de tratamento, foi recentemente construída. Na verdade, assim, na execução, eu participei da execução dessa estação de tratamento que foi recentemente construída. Então, assim, você está falando de 200 e poucos anos aí, nós construímos isso tem pouco tempo, a segunda estação. Então, nós tínhamos uma, hoje nós temos 2. E onde essas 2? Uma do lado da outra, no mesmo local. Então, assim, poderíamos ter já uma outra estação de tratamento deslocada. Com certeza. Captação de águas, fala também? Captação e deslocamento. Poderiam ter outro adutor e outra estação de tratamento. E isso é viável, né, Nath? É viável. Você falou que a pessoa está a menos de 1 quilômetro do rio e não tem água. Então, assim, nós temos condições de montar outra estação de tratamento rio abaixo para poder abastecer a cidade. E, assim, nós temos vários poços artesianos espalhados na cidade. E uma só. Basicamente, temos 2 estações no mesmo lugar. Então, a gente poderia, para ampliar essa rede, a gente já ter uma outra estação de tratamento de água para poder distribuir melhor essa água. E nisso que você está falando aí, uma da outra, a gente vê que cada vez mais que a gente sai do centro da cidade para os bairros, a precariedade vai aumentando. Então, talvez levar essa estação para os bairros. E vocês, assim, eu não tenho os números, que também não é a minha área, mas eu tive contato, eu trabalhei em outra cidade e tive contato um pouco com isso, mas a diferença de produção de água de uma estação de tratamento e um poço é brutal. Então, assim, quantos poços você vai ter que construir para ter a mesma produção que uma estação de tratamento? Então, assim, E a qualidade da água? E a qualidade da água é muito maior, porque o poço você faz a análise e você faz análise biológica e tá tudo ok, beleza, mas você não faz análise mineral. Você não consegue
Aí você lá, no poço você não tem tratamento. E se você tem uma água que tem algum mineral ali que em excesso... Ou abaixo. Mas principalmente em excesso, que pode causar algum problema de saúde, ou até nem problema de saúde, vamos dizer, desconforto. O seu chuveiro começa a ter muito calcário, por exemplo, o seu chuveiro começa a ter problema, o seu vaso sanitário. Então, assim, só o desconforto, fora a saúde, mas só o desconforto, aquela questão visual, isso já atrapalha. Então, assim, se você fazendo uma estação de tratamento, os benefícios são muito maiores e a capacidade de atendimento é muito maior. Quer falar, a eficiência é muito maior. Vicente, puxando um pouco desse assunto ainda, eu trabalho com parte de previdência aqui na cidade de Cáceres e eu ando muito na cidade, principalmente nos bairros periféricos. É impressionante a quantidade de casas ainda hoje nesses bairros, Félix, que a fossa séptica é a céu aberto. É impressionante. Então isso aí é caso de urgência. Saneamento básico. Questão de saúde pública. Isso aí. É urgente. É uma coisa ligada à outra. A dengue está espalhada na cidade. Então, eu acho que mais de 1.400 casos que eu vi, eu acho que na semana passada. Isso aí está subnotificado. Isso aí, com certeza. Pois Tem muita gente que nem chegou de ir no hospital e quando chega lá, o cara não foi lançado. E mais uma vez eu bato na questão da gestão. Não recebeu é uma vacina, omissão, é uma omissão. São 12 anos de omissão na cidade. Certeza que a gente não recebeu vacina porque não atingiu a quantidade lá necessária para receber pelo Ministério da Saúde por causa da subnotificação. Isso aí é fato, né? Impossível, porque você não viu nenhum agente de saúde visitar os bairros que foram atingidos pelo alagamento. Você não foi recebido, porque tem muita gente sofrendo com dengue, chikungunya em casa e não foi para o hospital. Se não me falha a memória, saiu essa semana que passou a reportagem, eu acho que Repórter Mato Grosso, alguma coisa assim, ou Folha 5, que a gestão perdeu o prazo da vacina para vir para Cáceres. Você viu isso aí? Um absurdo. Isso é falta de competência, mano. Entendeu? Isso é falta de competência. Ou totalmente. Eu quero fazer esse eco na cidade. Tem uma entendeu? observação aí, doutor, que é o seguinte: de repente é exatamente competência de não preencher essas informações para maquiar a ingerência do negócio. Notificação que ele falou. Isso é coisa básica. Esses dias atrás a gente estava numa discussão, num estudo, só voltando ao saneamento básico, que Cáceres tem apenas 7% de saneamento básico. Sabe o que é isso? Eu acredito. Uma cidade, de novo, de 200 e poucos anos, tem apenas 7% de saneamento básico. É inacreditável, né? E nós estávamos vendo também que quando uma cidade atinge, me lembra aí, Leto, 19%, Isso. 19% do saneamento básico, essa cidade ela entra num programa do governo federal para receber verbas para motivar ainda o projeto do saneamento básico. Então a gente não consegue chegar nos 19%, a gente sai fora do programa da União, entendeu? Aí eu te pergunto, Félix, aonde está esse dinheiro? Entendeu? Esse dinheiro veio ou a gestão não teve competência para fazer a busca desse recurso? Não, mas nessa questão do saneamento básico, é aquilo que a gente volta. É um dinheiro vinculado, que basta não, né? A prefeitura precisa fazer um projeto, um planejamento de construção disso para buscar o e recurso. entregar ao Ministério. Ok? Então ele recebeu o recurso. Ou seja, basta preencher os pré-requisito mínimo, né? Mínimos. E que tem, né? Né? A gente sabe, isso é fato. Principalmente depois do Marco Civil de Saneamento Básico, apesar que foi relativizado isso daí, mas ainda tem lá a estrutura, a parte financeira destinada a isso. E a gente tem um projeto aqui em Cáceres de saneamento básico, mas ele foi feito de uma forma que você precisa fazer ele de forma integral. Não tem um estudo de você fazer parcial. E se você fizer integral, você compromete pelo menos no mínimo uns 4 anos o orçamento do município. E aí impede que a prefeitura possa fazer outros serviços. Ela vai ficar vinculada àquilo lá. Tem que fazer uma mudança na lei, então? Não, tem que fazer a mudança no projeto. Só que aí você não tem a capacidade técnica, ou seja, as pessoas capacitadas para fracionar esse projeto. E aí você fica preso num projeto monstruoso que precisa, né? Mas você não consegue implantar porque senão você tranca a prefeitura. Ou você tem um prefeito
que realmente vai lá e chuta o pau da barraca e faz, Tem que tocar na ferida, né? Exatamente. Ou você não consegue fazer porque as pessoas preferem fazer esses serviços politiqueiros de má qualidade para maquiar uma realidade que nós Isso aí amarra o desenvolvimento. Né? amarra tudo. Viu? Com relação ao que o Leandro está falando, a gente teria que ter, assim, praticamente a gente não tem esgoto a nossa rede é muito pequena. Então, assim, a gente teria um custo muito elevado para fazer toda essa rede. Mas vamos lá. Como você falou, tem muita gente que tem esgoto a céu aberto. Nós temos um problema em casa, basicamente, assim, a maioria do nosso solo é um solo argiloso e nosso lençol freático é muito alto. Então, assim, nessa época que a gente está de cheia, por exemplo, a gente é exigido nas casas que se façam fossa, as pessoas têm consciência de fazer essa fossa, porém, né, tem gente que não faz de forma correta, faz fossa e sumidouro, ou faz só uma fossa que é sumidouro ao mesmo tempo. Então, assim, a fossa tem a função de você ali criar micro-organismos para poder decompor aquela matéria e depois você vai para uma outra câmara que seria o sumidouro para fazer infiltrar essa água no solo. Porém, essa água que nós temos no lençol freático, isso não infiltra. Então você tem uma série de problemas. Se a pessoa tiver um sistema de tratamento correto lá, se tiver fossa e sumidouro, e mesmo assim a gente vai ter aquilo ali escorrendo. Aquilo ali vai transbordar, não tem como. Onde eu moro, na época de cheia, 50 centímetros tem água. Entendeu? Então, assim, e na seca, 4 metros tem água. Então, assim, qualquer consumo que eu tiver dentro da minha casa vai transbordar. Então, isso é quase toda a cidade, assim. Aí você já levanta outro problema. Então, o lençol freático nosso da cidade provavelmente está contaminado. O que atrapalha a questão dos poços. Mas os Olha poços, só. assim, tem uma questão dos poços ser uma profundidade muito alta, grande, e isso daí não acaba não contaminando. Não é esse o problema. Mas, assim, a gente existe já sistemas compactos de tratamento de esgoto, que você pode colocar numa residência. Sistemas compactos que ocupam pouco espaço, fazem o tratamento de forma eficiente. Se você tiver problema com essa questão... Tratamento individual por casa? Você tem um sistema de tratamento de esgoto que você faz ele e com sistema de coloração. Você cria as bactérias na fossa, isso vai para um sistema de vários estágios, pode ser de 2 a 3 estágios, tá? Você consegue decantar isso, faz um filtro, você passa ele pelo filtro de brita, então você já praticamente não tem matéria mais na água, e você, através de uma decantação, ele manda para uma área que faz a cloração. Isso está me parecendo uma ideia genial, hein? Você faz a E cloração... pode ser até um plano de política de desenvolvimento. Novos condomínios, novos residenciais já obrigado a ter Aí esse você tipo faz de- a coloração e você elimina as bactérias que você criou lá na fossa. É porque cada um vai cuidar do seu e já vai entregar isso tratado, Aí, basicamente. se você tiver, né? além disso, o sumidouro, e o sumidouro na época de cheia, por exemplo, não estiver funcionando, e isso transbordar e você... Aí eu não tenho dinheiro para toda semana chamar um caminhão para poder tirar, porque isso não é barato também. Mas você... Se escorrer a céu aberto, você já tratou. Tá, calma, mas Se você tiver, em todos os casos, você não tiver rede de esgoto para lançar isso, se você tiver um sumidouro que está transbordando, mas você já tratou, você está jogando praticamente água ali. Você já Entendi. elimina muitos problemas. esse sistema que você falou seria individual, por casa? Por casa. Tá, ou mas aí por uma pergunta. estabelecimento. Qual seria a solução do setor público, da gestão pública, em atuar nisso aí? Com relação a isso, a prefeitura pode, talvez, isso vai depender de recursos também, mas de um projeto, tem que ser aprovado tudo isso, mas pode subsidiar. Mas primeiro aí no ou caso, pode- Takao, desculpa interromper, um estudo de viabilidade e de disponibilidade Sim, no claro, mercado. tem que ser estudado, estou Mas, falando aqui. Mas pegando a parte legal isso aí, aproveitando, isso pode entrar no plano de saneamento No plano básico, diretor da cidade, no né? plano diretor da cidade e entra também no Marco Civil de Saneamento, porque isso entra nesse processo aí.
A gente pode também criar um mecanismo que novos residenciais já tenham isso. A gente já exige que tenha o asfalto, né? A gente pode criar... residencial que tem criar água isso daí. quente, solar. Os financiamentos das casas populares poderia estar. Sim, já incluído quando o Isso aí. município E faz. no A que- exigência do município é que Eu tenha tô fossa- enganado. fossa e sumidouro, tá? Ah, A exigência do município é que tenha fossa e sumidouro nos projetos, né? E que entram da entrada na prefeitura. Então, assim, a gente pode exigir que exista esse tratamento. E já existe equipamento. Por exemplo, No para Código se de Obras, construir um sistema de tratamento de esgoto desse, você fazer isso de concreto, não é barato. Mas já existe sistema compacto disso para pequenas residências, entendeu? Então, assim, não é só para grandes empresas que você tem um sistema de tratamento. Já existe esse Nakamoto, então mas você pode implantar isso, pode exigir isso nos projetos. Aí que eu acho que pode ser que isso fique custoso para o proprietário, mas ele apresentando esse projeto, a prefeitura vê a viabilidade da prefeitura entrar com subsídio, entendeu? Subsídio com relação à aquisição do equipamento. Porque aí você faria um tratamento bacana. e fora que você economizaria na própria estação de tratamento lá, né? né, da própria prefeitura hoje da Água do Pantanal, você condicionaria uma série de situações, diminuiria a quantidade de atendimentos nas UPAs por enfermidades em função de exposição de esgoto a céu aberto, diminuiria a ausência de alunos na escola por enfermidades, Nós diminuímos uma série de O situações. problema que a gente tem nas galerias, por exemplo, no nosso centro, que o esgoto é jogado na galeria, você chega em toda a esquina lá, você sente aquele mau cheiro. Então você já eliminaria de cara esse tipo de problema. Entendeu? Hoje, por exemplo, nós temos falta de espaço no centro. As habitações, as construções são praticamente 100% construídas ali. Então, assim, esse sistema compacto viabiliza muita coisa, porque o sistema de tratamento de esgoto ocupa muito espaço, entendeu? Então, assim, e com a criação desses sistemas compactos, isso diminui muito, isso ajuda bastante. Eu achei fantástica essa ideia. É perfeito. Muito boa. Parabéns, japonês. Continuando aí, você estava falando, desculpa interromper, voltar nesse assunto. A hora que o Vicente falou, o japonês tem ideia brilhante, ele tava brilhando daqui mesmo. Só para descontrair num curso que a esposa do Letson aplica e eu fiz uma vez, né? Aí tinha uma dinâmica lá entre as pessoas conversar e olhar para a pessoa e ver uma característica para elogiar a pessoa, né? Aí a pessoa, mas o que eu vou falar de você, japonês? Eu falei, você não vai negar que eu sou um cara brilhante, né? Ele olhou assim, realmente. Ao invés de você fazer uma estação de tratamento de esgoto, que eu acho que é Gigante, gigante, milionária. enorme, multibilionária, que não tem condições, você vai fazer individual. Todas as casas terão. Todo Qual mundo custo já que devolve isso a água diminui pra tratada. prefeitura? Vamos lá. Com relação a isso que o Leto está falando, eu não tive acesso ao projeto que nós temos hoje para esgoto da nossa cidade. Mas, assim, eu fiquei sabendo que vai ter sistema de elevatórias. O que seria, basicamente, esses elevatórios? Vai ser pontos onde você vai captar, esse esgoto vem por gravidade até um certo ponto, e esse ponto, essa elevatória, o que faz? Bombeia esse esgoto para a estação de tratamento que está acima. Então, você tem esse custo. E tem que estar tudo funcionando. Tem que estar tudo funcionando. Senão se esgota agora. Se der um problema numa estação dessa, então assim, e todo o sistema de bombeamento existe, é obrigatório uma bomba reserva. Então assim, tem uma bomba lá parada só para Que ele pode voltar, né? pode trabalhar, só para trabalhar quando a outra parar. Então assim, tem esse sistema. Se você faz o tratamento já na saída do esgoto, você já pode jogar isso por gravidade direto para as galerias, direto para os córregos, direto para o rio. Entendeu? Então, assim, Faz um escoamento já direto. nós só temos um problema aí. Quem tem que fazer a manutenção são os proprietários. Entendeu? Porque você tem um sistema, nesse sistema que é completo, que você tem fossa, filtro e coloração, tá? Decantação e coloração, você precisa de adicionar um cloro. E isso tem um tempo, você tem que estar lá sempre adicionando o cloro. Tá? Esse cloro, o que é? É basicamente para você matar os micro-organismos que você produziu na fossa. Porém, se tá lá, se vai direto para o consumidor ou para uma
uma rede de esgoto, não teria tanto problema. A Isso ideia... seria problema se transbordar. Entendeu? A ideia aí, Takao, não deixa de ser genial. Eu não retiro aqui o que eu penso a respeito. Porém, eu acho que ela é parte de um processo de educação Sim. e cultura, de implantação a longo prazo. Talvez a gente não consiga, embora seja genial, vou repetir, mas talvez não seja uma coisa para ser implantada numa gestão. Não, é uma coisa que não precisa tem ser... como. Até eu comentei com o Vicente. Ser com transformado o comportamento cultural de um povo para poder... Até eu comentei com o Vicente com relação a isso. Esse tipo de trabalho a gente consegue fazer pontualmente e você não precisa de ter um grande projeto, não precisa ter o recurso para começar e tem que finalizar. Entendeu? Você vai fazendo. Essa é a grande vantagem. Entendeu? Você vai fazendo. E se você não tem... Vamos lá, esse sistema de cloração não está funcionando. Você colocou lá na sua casa, você não cuida, você é relaxado. Beleza. O que já aconteceu? A matéria foi toda consumida, foi filtrado, foi decantado, só os micro-organismos estão indo. E se você tem uma rede ou se tem um sumidor, tá lá. Ninguém vai ter contato. Se chegar de transbordar seu esgoto e você continua relaxado, isso não vai... as bactérias vão durar por pouco tempo, entendeu? Se você não vai levar muita contaminação, você não vai, entendeu? Então, é muito pouco. Você diminui o impacto muito grande com relação aos tratamentos, entendeu? Você veja bem, quanto tempo a gente levou para criar a cultura da gente economizar energia em casa, por exemplo, né? Não sei se você lembra dessas campanhas aí. Isso levou décadas, né? Então, também vai depender Sim. desse tipo de fomentar um estudo. Mas né? aí entra essa desde educação. o que o professor falou, o Benedito lá, entra a questão Desde a escola, desde né? a base, uma questão de cultura. Até a questão que nós estamos falando do turismo lá, de cultura, alimentação, essas coisas, a gente não tem isso na base, que é uma educação voltada para isso também lá. Mas a ideia não deixa de ser fantástica mesmo. Eu até acho que para a gente falar de infraestrutura, ele tem que estar totalmente ligado aqui quando a gente falou de desenvolvimento regional. Por exemplo, o pessoal está falando aí, né, questão das indústrias, né, a bendita e sonhada ZPE de 40 anos, e está lá o condomínio pronto. Mas tem infraestrutura para receber uma empresa? Tem energia para as empresas? E você não sabe de uma, fiquei sabendo ontem isso. O sistema de drenagem foi todo já comprometido por terra. Vai ter que ser refeito. Nem fez e já tem que refazer. Tem que ser refeito. Fiquei sabendo disso ontem. Fonte fidedigna. Desculpa, sistema de drenagem da onde? Da ZPE. O sistema de dutos. O sistema de dutos da ZPE. Ficou muito tempo parado. Tá entupido. De toda a ZPL. Não tem como desobstruir. É porque não tem asfalto. Mas terra, pera, das vai ter que mão de obra, nós estamos preparados. cavocar de novo e fazer tudo de novo. Pois é, até questão de mão de obra. E eu tenho outra preocupação ainda sobre mão de obra, que é o seguinte. Em se tratando de instalação das indústrias em Cáceres, na possibilidade da instalação, na iminência dessa possibilidade, nós vamos continuar com os empregos subalternos, empregos baratos, né? Porque nós não temos qualificação de mão de obra para ocupar os melhores cargos. Essa mão de obra viria da onde, velho? Pois é, aí entra uma outra preocupação, acho que a gente já discutiu sobre isso também, que a gente tem que ter um cuidado com a divulgação disso, não criar favelas em Cáceres, com a busca por esses empregos, né? Tudo isso precisa ser debatido amplamente pela planejado pela gestão pública. Senão nós vamos criar uma outra classe social na nossa cidade. Porque você provoca um desenvolvimento muito instantâneo de criação de indústrias, você não tem a mão de obra. Não tem capacidade de absorver todos esses... Ou seja, você vai colocar essas pessoas que já estão à margem, mais à margem ainda. Quer dizer que quem vai assumir de agora para frente já vai ter que estar no seu plano, no seu projeto, preparado para enfrentar essa situação que vai vir, né? Essa situação nova, porque aí você tem uma ocupação das pessoas que estão na parte central, mais na periferia, ou seja, com a aquisição de imóveis e tal, e essas pessoas que estão ali, elas vão mais longe ainda. De repente elas estão vão ser empurradas para
para fora. Então você vai criar o que o Félix falou. Rapaz, Uma questão de criação de favelas. é interessante que isso que a gente está debatendo aqui, você não vê quem está atualmente no poder dentro Preocupado do município, com isso, né? tanto a Câmara Municipal quanto a gestão, não se falam isso. Se fala em ZPE, utilizam a ZPE para fins políticos, mas ninguém discute Debate. e debate as consequências, né? Porque a gente só está pensando no fruto Os prós e os contras, né? Mas ninguém vê os contra, né? Não que a gente é contra o desenvolvimento, mas o se preparar para ele. Ele traz consequências. Se preparar para o E desenvolvimento. plantam a ZPE como a solução de caças, Com né? certeza, mas tem que ter um estudo, se preparar para o progresso, né? Progresso. E a gestão não está preparada para isso. Não está. Com relação a isso, eu sempre converso com o pessoal aqui e eu falo assim, a gente tem que começar a trabalhar assim, com o mínimo, começar a trabalhar com as coisas pequenas. A gente precisa arrumar a nossa casa primeiro, a gente precisa nos ajeitar, ficar mais bonito, ficar mais atraente. Então, assim, a gente começa com os pequenos projetos. Por quê? A gente precisa dessas ideias mirabolantes, grandiosas. Precisa, a gente vai trabalhar isso. Mas quando você começa a criar um projeto pequeno aqui, que vai beneficiar um determinado local, que vai arrumar aquilo ali, depois você cria outro projeto aqui, você vai arrumar a cidade como um todo, ela se torna atraente, ela se torna bem vista por outros olhos que começam a migrar para cá, começam a querer investir, e você, para as grandes ideias, começa você ter mais aliado ainda. Tem uma coisa legal nisso aí, Takao, que é o seguinte, você citou agora há pouco o treinamento que a Michelle, a esposa do Leto, faz, que é criar bases para o êxito, né? Então, você tem que começar do começo, Sim. literalmente. Às vezes a gente tem uma ideia fantástica, como a que você citou aqui, do tratamento individual, mas como é que a gente chega lá, né? Com as pequenas coisas primeiro. Como é que a gente constrói isso? Primeiro debatendo aqui, que você já tem a centelha da ideia, né? Mas aonde que a gente vai começar? Como fazer? E aí que eu volto naquilo que eu falei, Félix, que a gente começar com projetos. Hoje nós estamos numa situação tão complicada que a gente tem que começar a pensar em projetos que vá trazer inúmeros benefícios. Com um projeto você traz inúmeros benefícios ao mesmo tempo. Como eu citei a questão do córrego, a gente canalizar o córrego, por exemplo. O córrego que passa do lado de você lá. Entendeu? Então, assim, você cria um ambiente agradável, você amplia o córrego. ele era só um canal, agora ele é um problema. Mas vamos Mas você proporciona cria saúde. Você cria, você dá celeridade ao córrego porque você vai ter ele canalizado. Isso minimiza o problema de drenagem, minimiza o problema da enchente, né? Você amplia ele, você canaliza, você dá velocidade de escoamento, tá? E você minimiza o problema de mosquito, de sujeira, Proporciona aparelhos, saúde, proporciona saúde. lazer. Você cria ambientes para pessoas investir ali, você aumenta o investimento. Então, Gente, na realidade é o seguinte... Só pegando esse gancho, que senão eu vou perder ele Tá. aqui. Vamos lá. Nós estamos falando de política. O Vicente ficou assustado com um pedido de uma população que pediu água. Então vamos lá, você leva água para essa população, você leva UBS, você leva asfalto, você leva escola, você leva creche. Tá tudo completo, certo? O que os políticos agora vão oferecer para essa pessoa? Não tem mais o que oferecer, ela já tem tudo. Ela já tem tudo. Entende? Por que não se leva? Porque as pessoas vivem de migalhas. Então, eu vou trazer um poço, não vai resolver. Mas já trouxe um poço. Vou trazer 2 poços, não vai resolver. Agora 2 poços. Cada gestão ele promete uma coisa. Se você dá tudo, o político não tem mais o que oferecer. Nós temos hoje 2 projetos em Cáceres. Um se chama ZPE e outro se chama Free Shop. Nós temos a ZPE, uma insistência há 30 anos. Se você pegar todo o dinheiro que você investiu na ZPE, eu não vou falar que você resolve 100% do saneamento básico, mas provavelmente a gente estaria bem encaminhado do saneamento básico. Só que isso vai ficar debaixo da terra e ninguém vai lembrar quem fez. Porque você vai resolver o problema de um monte de gente e ninguém vai lembrar. Ah, não, vamos investir na ZPE, porque eu acredito toda véspera de eleição, prefeitos e governador, prefeito e governador, uma esperança de que Cáceres vai mudar. Mas essa é a vantagem desse grupo nosso de discussão. Exatamente, Nós exatamente. estamos aqui não para ser lembrado, mas para Concordo. deixar para os nossos filhos. Concordo, exatamente. Aí você pega um projeto hoje, Free Shop.
que não tem zero investimento público, Nossa, isso é fantástico. 100% de investimento privado, e que você pode transformar a realidade de Cáceres de uma hora para outra, instantaneamente, de 1.000 a 3.000 empregos, e ninguém mexe com isso. Hoje, a gente tem um pool de Sebrae, CDL, a Associação Comercial, FIEMT, até FIEMT, que é uma coisa comercial. Até FIEMT entendeu que isso vai beneficiar a própria indústria local, e você não consegue liberar isso junto ao governo do estado. Por que isso? Pelo simples fato de que, se eu entregar isso para a cidade e a cidade se desenvolver, o que eu vou oferecer para Cáceres? Então, hoje, se a gente não tiver uma liderança voltada para resolver as soluções, a gente vai viver por mais 20, 30, 40 anos, pegar esse grupo político que está aí há 12 anos, só chegando lá para aquela localidade que você foi, eu vou trazer um poço. Não resolve. Eu vou trazer asfalto, aí asfalta uma rua, asfalta duas, agora vai. Então, se a gente não tiver uma liderança realmente pujante, que faça as coisas, nós vamos viver aqui mais 100 anos da mesma forma, sem nenhuma solução. Você proporciona ilusão só, né? Só esperança e você não resolve. Igual hoje, você tem o Rio São Francisco. Quantos anos aquilo não foi negociado o voto? Eu vou resolver, vou botar água na sua casa. Aí chega um lá e resolve, o outro vai lá e tranca e volta os caminhões-pipas, volta os poços artesianos. Por quê? Porque isso favorece um grupo. Então, se a gente tem que ter essa coragem, eu falo coragem para enfrentar o sistema, porque nós não estamos falando só de municipal, isso não. Nós estamos falando de um sistema estadual. Porque se você tem hoje um plano de desenvolvimento econômico da cidade, que é o free shop, que é real, que não tem pai nem mãe, que isso aí é um projeto do governo federal. Tem nada de pai e mãe isso aí. E você não consegue implantar na cidade com investidor nas costas, gente com dinheiro na mão para investir. Assim que liberar, no outro dia começa o investimento, e você não consegue fazer, é por quê? Porque existe um plano de empobrecimento da nossa cidade. Um plano para impedir o desenvolvimento e manter a nossa cidade no cabresto. Famoso cabresto. Eu concordo. Ledson, Só para reforçar o que o Ledson falou, que é bem verdade, nas minhas andanças na política aí, eu tive uma vez com um ex-deputado que ele falou assim, para mim, eu fiquei indignado de ouvir aquilo, ele falou assim, você tá tranquilo, né? Lá você ganha fácil, lá não tem quase nada, qualquer coisa que você prometer, você ganha. Difícil vai ser para mim, que na minha cidade tem quase tudo e eu não tenho nem o que prometer. Falou desse jeito. Ledson, eu sou... Triste isso, hein, cara? Isso aí é a mais pura verdade. Eu sou uma pessoa apaixonada... Você está precisando do básico. Viu, Félix? Eu sou uma pessoa apaixonada pela ZPE. Tá? Sou cacerense. Esse podcast assim, acabou agora. Ele é um assunto que me apaixona. Mas eu tenho a consciência que esse tema é só utilizado para política dentro de Cáceres. Porque a gente não sabe quando que a ZPE de fato vai entrar 40 anos em vigor. utilizado. Entendeu? A pergunta que eu te faço, Sávio, quem será que ganha com isso? Pois é. E eu não aposto, hoje eu tenho consciência como cidadão, eu não aposto minhas fichas mais na ZPE. Porque eu tenho a consciência que o gestor que entrar, o projeto dele que tem que dar viabilidade para a cidade. Olha, são 12 anos, e eu sempre bato na tecla, são 12 anos de gestão, porque eu coloco os dois gestores, é o mesmo grupo. É o grupo político que está aí. É o mesmo grupo, só muda a cara e a coroa, né? Tem 12 anos isso aí. Por que até hoje não se implantou, por exemplo, um conselho do empreendedorismo na cidade de Cáceres? Um conselho municipal do empreendedorismo na cidade. E já sugerido pelo próprio Félix. Por que se aos dois prefeitos, né? Tanto o anterior quanto o atual. E não se implanta. Entendeu? Não se implanta. Não se implanta pega o NEMAT, pega a FAPAM, pega as instituições que estão aí. Né? Sabe por que não se implanta? Junto com o município, monta as ideias e traz para a cidade. Não se aposta só nas ideias. É para rasgar. Já que é para falar, cara, é o seguinte, é o sistema político. Quem elege um político hoje aqui em Cáceres, ou elegeu, é com dinheiro do monopólio que existe aqui em Cáceres. E esse monopólio que existe aqui em Cáceres, comercial, não é interessante para ele
o empreendedorismo, cara, Eu concordo. será que sou eu que enxergo isso? Não, nós já Entendeu? falamos isso há um bom tempo. O Quem free elege shop enfrenta essa barreira aí. Quem elege um gestor hoje em Cassas é um monopólio comercial que existe aqui. Eu Um concordo, grupo de gente. empresários. A verdade é essa. Infelizmente, O free shop, ele não tem impacto nenhum de forma que venha provocar uma concorrência desleal no comércio local. Sabe por quê? Deixa eu só te dar um exemplo prático assim. Vai lá. Um dia eu estava numa roda de amigo, certo? E eu falei, cara, vou falar do free shop. Acho que isso está até comigo. Na hora que eu falei de free shop, os caras falaram, rapaz, você vai queimar com todos os camelôs, você vai acabar com o comércio local, você vai não sei o quê. Eu falei, vou perguntar isso aí pro Leto. Então, assim, tecnicamente, em relação a esse comércio local que existe, qual impacto isso aí geraria? Negativo. Primeiro. Nenhum. A free shop não vende capinha de celular. O que eu quero dizer? Não vende produtos que são comercializados em caixas. Porque como é um investimento altíssimo, você começa a ter que disponibilizar 2 milhões de reais para ficar depositado parado. Hoje, quem tem 2 milhões de reais não quer esse dinheiro parado. Então, só o fato de você começar dessa forma, que é uma caução que você tem que fazer, você precisa investir em produtos que te dê uma alta margem de lucratividade. Você, então, não vai vender capa de celular. Você vai vender relógios de alto padrão, perfumes de alto padrão, camisas de alto padrão, eletrônicos de alto padrão. E aí você olha para um comércio local, onde você encontra relógios, camisas, perfumes de alto padrão em caixas. Na verdade, o free shop ele nasceu para justamente não provocar a concorrência desleal que já existe. Hoje, se você, qualquer um de nós aqui colocarmos no WhatsApp, no grupo de WhatsApp, ou no Facebook, no Instagram, preciso de um perfume importado, em 5 minutos tem um cara na sua porta batendo com perfume que não está pagando ISS, não está pagando ICMS, não paga alvará, não paga IPI, vem tudo de fora, aqui na nossa cidade. E por causa disso, por causa dessa concorrência desleal do descaminho, o contrabando, que existe nas regiões fronteiriças, foi criado o free shop, justamente para impedir que haja concorrência desleal. E aí, o que causa no impacto local? Você vai atrair pessoas que consomem produtos de alto padrão para a cidade, que nós não temos. Quem tem condições de comprar é uma pequena margem da população, muito pequena. Então, quando eu falei isso aí desse grupo, eles falaram assim, então, o investimento, olha o pensamento, mas eu estou sendo crítico aqui, entendeu? Claro. O investimento não seria para o cacerense. Teoricamente, o cacerense não teria condições de comprar lá. Aí Isso. eu expliquei todo o comércio. Exatamente. O comércio Eles foram perfeitos. Teoricamente, o cacerense não seria o mercado consumidor. Justamente. Não a maioria, né? Não na diretamente, verdade, né? Na verdade, Entendeu o questionamento, né? a Claro. riqueza do free shops vem na consequência dele, né? Exatamente. É com a vinda do turista Com a fazer a vinda compra do aqui. turista, Aí sim, Aí nós íamos ter o quê? Um turismo de compra. com certeza. Hoje, se você pegar as grandes capitais do mundo, 30% do seu comércio é voltado para o turismo, que vai fazer um turismo de compras. E nós teríamos aqui, hoje nós temos um turismo de pesca. Automaticamente nós acrescentaríamos esse turismo de pesca um turismo de compras. E aí nós teríamos, junto com esse turismo de compras, um reflexo no nosso O que comércio. acontece em Foz do Iguaçu, Ponta Porã, Não, Cidade nos do últimos Leste. 5 anos, a Uruguaiana implantou o free shop. Ela tem um PIB, hoje, nos últimos 5 anos, de 44%. A nossa cidade tem um PIB de 25%. Olha como que isso impactou o comércio local de Uruguaiana. Nós vamos no exemplo mais simples ainda, Edson. Nós fomos lá em Foz do Iguaçu, um free shop dentro do shopping, de um shopping center lá, estava para falir o shopping. Salvou o shopping, por quê? Por que vai destruir o mercado local? Como salvou? As lojas começaram a receber, a shopping começou a ter mais visita, as lojas começaram a vender mais e mais gente interessada em entrar dentro do shopping. É fato. Então, assim, o comércio local aquece. Aumenta a circulação de pessoas, né? Aumenta a Exatamente. Com dinheiro, inclusive. O shopping, ele ocupa um espaço bem grande, o shopping, chama Cell Shop, é a maior loja de free shop do Brasil, né? É coisa mais linda, e ela no auge empregou 120 pessoas, aí veio a pandemia, ela diminuiu um pouco, mas agora, hoje, ela está com 200 pessoas empregadas dentro de um shopping.
Isso uma loja. Uruguaiana já está na 10ª loja. Cada loja tem em média de 100 a 120 empregados, ou seja, 1.000 empregados. Só que para cada empregado na área de turismo, você gera 7. Então nós estamos falando de 7.000 empregados em Uruguaiana, fora as outras coisas que estão relacionadas. Entendi.